boa noite, Silvana, boa noite, Lu, boa noite, Lourenço. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-las aqui no Ludopédio em Casa, número 3. É uma série aí que a gente planejou a partir desse confinamento ao qual a gente foi submetido, e a gente quer continuar com a conversa, mesmo depois que a gente sair desse isolamento. E então vai ser uma série permanente do Ludopédio, no YouTube, especialmente. Então, é um prazer tê-las conosco. Lourenço? Mais um dia de Ludopédio andando mais um pouquinho, né, aprontando mais alguma, produzindo mais conteúdo, e dessa vez a gente está muito contente porque a gente está precisando muito abrir nossos contatos, falar com mais gente, sair do nosso cantinho trancado de quarentena. Então, a gente está contente de falar com vocês, mas principalmente para a gente abrir a cabeça, para a gente possa abrir a cabeça do nosso público, da molecada também, para ouvir também sobre futebol, mas também futebol feminino. Então, tô bem contente, animado e feliz que vocês toparam. Então, Valeu, obrigado pelo convite. Eu também agradeço, é sempre bom, só vocês para me fazer mesmo participar de uma live, porque não é minha cara, mas estamos aí, e de ver a Sil também, que é uma parceirona, e é bom vê-la, porque a gente não está conseguindo nem isso, né, Sil? Nem isso, tá certo. Então, vamos começar com a Silvana. Silvana, hoje você compartilhou no seu Facebook uma notícia de uma entrevista de uma antropóloga, em que ela fala que depois dessa experiência nossa, o mundo não será mais o mesmo, né, e ele será muito mais, contará com a presença das mulheres, né, e aí fazendo um gancho mais geral, para olhar a questão do futebol, né, como que isso vai se encaixar nessa nova rotina, especialmente o futebol feminino, ou como a Silvana gosta, de pensar o futebol de mulheres. Então, a gente começa aí passando a bola para a Silvana, e daqui a pouco a gente manda lá para Santo Amaro, em São Paulo, para a Lu. Caramba, Serginho, você já chegou quase chutando um pênalti, né, para eu atacar, mas tudo bom. Bem, vamos lá. Ele está fazendo referência a uma entrevista que a Débora Diniz, que é uma antropóloga bem importante, escreveu hoje falando que, primeiro que todo mundo está dizendo isso mesmo, a gente não vai sair igual dessa pandemia. E ela joga muito, eu achei que ela, inclusive, ela é muito otimista de pensar que o mundo vai ser mais feminista, digamos assim, a partir dessa pandemia, porque a grande preocupação que está se dando, já a Débora está falando, mas uma série de estudiosas já estão apontando isso, que para as mulheres está muito mais difícil essa pandemia, exatamente pela questão da mulher de ser a cuidadora. Né? Então, isso tem restringido de uma forma bastante grande, não só a sua liberdade, mas tem sobrecarregado, né, as mulheres, porque elas têm que dar conta, sobretudo, das questões da casa, né, de garantir a casa, a harmonia da casa, os filhos, os maridos, os companheiros, enfim. Né, e que talvez essa experiência seja uma experiência que faça com que a gente ressignifique o papel das mulheres na sociedade. Ela pensa nas mulheres que vivem dos cuidados, a função da mulher como cuidadora do lar, digamos assim, as mulheres que vivem cuidando de outras pessoas fora do espaço doméstico e, portanto, tem que sair nesse contexto da pandemia, e uma questão que acho que está nos colocando muito para a classe média, sobretudo, que é o papel das empregadas domésticas, né? Como que essa classe está se vendo diante da ausência da exploração de um trabalho de uma outra mulher, digamos assim, né? Porque eu diria que grande parte das empregadas domésticas no Brasil, elas são exploradas, né? E acho que nesse contexto a gente está vendo isso. Então, a Débora fazia um pouco dessa referência. Pensar isso, para mim, é um pouco otimista, que a gente vai ser mais feminista a partir da saída, né? Não sou tão positiva assim. Mas a questão do futebol de mulheres, eu acho que não tem mais retorno, né? Não é a pandemia, né? Mas eu acho que a partir de uma política de indução, que eu acho que começou com a FIFA, a Conmebol, para mim, não sei se a Lu também concorda com isso, foi bem importante,
né, da indução de clubes de camisa a adotarem, ou mesmo com precárias condições, o futebol de mulheres. O próprio movimento que algumas jogadoras fizeram, né, aqueles movimentos todos de contestação com a saída da Emily, trouxe, do meu ponto de vista, para o Brasil um novo cenário para o futebol de mulheres, que foi, acho que, potencializado com a visibilidade da Copa agora em 2019. Então, acho que tem um conjunto de ações e de situações que foram acontecendo que, de certa maneira, colocou mais na ordem do dia a questão das mulheres no futebol. Mas acho que a gente ainda está muito longe, não tem uma visão otimista, como a Débora Diniz está dizendo que a gente vai sair dessa pandemia mais feminista, acho que não, né? O futebol de mulheres, acho que ainda para trilhar um caminho mais, digamos, de luta das próprias mulheres que estão no futebol pela sua existência dentro da modalidade, acho que ainda vai um pouco mais longe. Legal, Silvana. E Lu, você concorda aí com essa visão que a Silvana trouxe? E olhando também para o futebol feminino, né? Como que a gente pode... Aqui agora uma tentativa, né? A gente não sabe nem direito como vai estar o mundo, né? Direito daqui a algumas semanas, quanto mais o futebol, né? Mas talvez pensando nessa conquista que não dá mais para voltar, né? As mulheres conquistaram esse futebol, está muito mais presente na própria estrutura, mas em se tratando de uma estrutura às vezes brasileira, eu diria que há riscos, né? Para apimentar um pouco o debate, porque talvez seja nesses momentos que fala, ó, tá vendo? Isso aqui era o excesso, vamos só ficar com o que importa, e nessa lógica, entre aspas, né, o que importa, uma visão hegemônica, vai ser o futebol dos homens. Só para a gente ir tocando a bola aí para pensar juntos. Sim, esses dias todos eu tenho, assim, me apegando muito, não só em leitura, mas com muitos vídeos, muita coisa, muito dedicada à classe trabalhadora mesmo. E eu sempre estou falando que a atleta de futebol, ela precisa se reconhecer como uma trabalhadora, né? Então, as lutas da classe trabalhadora, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho grande para seguir. Muita coisa mudou, né? Eu não era a favor da coisa da imposição, que eu sempre achei o lance da imposição poderia, assim, tanto poderia trazer coisas boas, como poderia trazer o lance de fazer as coisas muito meia boca, que era o que eventualmente acontecia, né? Mas, de qualquer maneira, legal, porque fomentou, a TV se interessou, e a gente vê que até o futebol jogado pelas mulheres é outro hoje, né? Está muito se aplicando o conceito mesmo de força e velocidade, né? Ele deixou também de ser um pouco de cadenciado, como a gente entendia antes. É mais cadenciado, o futebol né, as meninas jogando é mais cadenciado, e a gente vê que não. De qualquer maneira, eu acho que acho que foi um texto das vibradoras que elas trouxeram o lance de que nas mesas de discussão sobre os rumos agora nesse período de quarentena, não se falou dos times femininos, né? Não sentaram para falar dos times femininos. Então, você vê que ainda é esse tipo de coisa que vai sendo deixado de lado. E isso, nesses momentos, é que está a força da consciência de classe. No meu entendimento, porque eu sempre falo, você é trabalhadora, né? E você depende, você dá o seu suor ali para você ganhar o seu pão. Então, você tem que se entender dentro de uma classe, e precisa lutar como classe, né? E a gente está muito disperso até nos recortes, né, das lutas, né? A gente precisa estar sempre trazendo o contexto todo junto. Eu acho que ainda o problema que eu sempre aponto, e que eu acho que a gente tem que estar sempre falando nele e conversando com as atletas, mais especificamente, é sobre essa consciência de classe. Eu acho que aí dá mais poder de luta e de ir atrás do que tem que ser. As atletas do São Paulo foi concedida férias, né? Dia das férias. Mas a gente não está de férias, né? Não são férias.
A Lu travou? A Lu travou. Até porque a luta feminista, a gente, conversando com a Joana Burigo ontem, a gente tem demandas, né, dos marcos, né, das ondas, como da segunda onda do feminismo, que a gente não alcançou ainda, a gente não conquistou. Então, isso dentro do futebol, então, nossa, ainda vai um chazinho. Isso não significa que estamos desistindo da luta. Eu posso até, às vezes, ficar bastante indignada e brava e querer saber mais dela. Vou estar sempre falando, vou estar sempre apontando alguma coisa. Isso não tem como escapar, não tem como fugir. Deixa eu aproveitar e fazer minhas perguntas que eu tô louco para fazer também, antes que o Serginho toma conta. Perguntando para as duas, né? Pode ser, começando pela Lu, que estava respondendo, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: nesse tempo de inatividade, é uma interrupção de um processo lento, dificultoso, né, de ter mais exposição, de ter mais patrocínio, de busca de mais visibilidade na TV, tudo isso é interrompido nesse momento. Eu fui num último jogo no Pacaembu, foi um jogo da seleção, um torneio amistoso, e vi muitas meninas na arquibancada, uma presença forte, assim, de muitas meninas que foram lá, vamos fazer o que hoje? Vamos no Pacaembu, vai ter jogo da seleção feminina. E foi um chocolate. Acho que foi a estreia da Pia, se não me engano, ou o segundo jogo dela, não me lembro agora. Esse é o momento de cativar as meninas também, para assistir e, eventualmente, também ter vontade de jogar. O que a gente pode, nesse momento parado, fazer para que esse movimento, que ele é tão difícil, mas ele precisa ser mantido, ser alimentado? O que a gente pode pensar em termos de conteúdo, e quem produz conteúdo de maneira independente como nós, o que a gente poderia fazer do nosso lugar, né, guardado as devidas proporções? Bom, eu depois que eu comecei a utilizar mais da minha função para contar história, para pesquisa, para história, né, para a gente trazer reflexão, exposição nada mais é do que isso, né, você conta uma história, mas você quer gerar reflexão. Eu acho que a gente sempre está valorizando a história das mulheres que lutaram para estar dentro de campo. Isso acho que é fundamental, né, e porque você fala assim, olha, tenta, que é meio difícil você falar para a garotada hoje que, para algumas meninas hoje, que não viveram nenhuma situação de dificuldade, né, assim, em termos de tecnologia, de roupa, de chuteira, eu acho que fica meio difícil para algumas meninas se situarem nisso, né, mas eu acho que, pelo menos aqui, da minha parte, eu penso aqui o que eu posso fazer, você estar sempre levantando a bola de quem abriu o caminho lá atrás, né? Tá sempre contando histórias, aí eu acho que independente do futebol, mas de você contar a história das mulheres no esporte, né? E a minha última vivência foi pesquisar sobre a Ida. Então, a gente levar essas histórias e causar um interesse também, porque tem uma garotada hoje muito desconectada, né? De interesse. Então, é complicado você chamar para o interesse aqui. Então, eu acho que a gente contar as histórias, mas ser atrativo na história que conta também é interessante. A gente está sem futebol na TV, mas por que não, se as TVs, de repente, agora, alguém com algum histórico não estivesse reprisando alguns jogos do feminino? Jogos da Copa, ou jogo do Brasileiro, ou jogos antigos. A Band tem jogos antigos, né? Tem jogos dos anos 80, tem jogos dos anos 90. Por que não trazer esses jogos, né? Seria uma sugestão, mais uma sugestão, óbvio, de trazer para fazer essas reprises, ou liberar um canal, sabe? Com essas reprises, mas trazer a história, porque eu acho que se a gente não compreender a história, né, se a gente não compreende como é que se chegou até aqui, fica difícil de valorizar o que tem hoje e planejar o que pode ser amanhã, né? Embora eu acho que a gente já tenha muito mais meninas ocupando os campos hoje,
ocupando quadras, a gente já está num movimento, assim, que eu acho bem legal. Sim. Eu vou na mesma esteira da Lu, não podia ser diferente, né? Na medida que eu trabalho com história das mulheres, sei lá, há mais de 20 anos, eu penso que talvez seja uma grande oportunidade agora da gente se reinventar, né? Reinventar em como que a gente pode, enfim, estar fazendo tudo o que a gente tem feito a vida inteira, que é tentar mostrar que as mulheres sempre tiveram no esporte e as mulheres sempre tiveram no futebol, né? Ainda que essa presença não tenha sido registrada, grande parte delas, e ainda que essa presença não seja reconhecida. Eu costumo dizer como reconhecer a importância das mulheres no futebol se a gente não conhece as histórias, não conhece os clubes, não conhece as trajetórias. É isso que a Lu está falando. As novas gerações, elas não conhecem quem é a Márcia Taffarel, que está nos vendo, por exemplo, agora lá nos Estados Unidos. Né? Não conhece uma série de histórias de pessoas que abriram as portas e que fizeram que o futebol não morresse, né? Não morresse mesmo. Eu penso que esse momento do confinamento ele está possibilitando várias descobertas, né? Outra é essa a gente ressignificar o modo de contato, né? O modo de, por exemplo, o fato da gente nunca me imaginei fazendo uma live com a Lu, com o Serginho e com o Lourenço, quer dizer, nunca imaginei que eu ia estar vendo Zélia Duncan cantando com violão, ela na casa dela ouvindo, e 5.000 pessoas assistindo, quer dizer, acho que a subjetividade vai alterar a partir dessa experiência do confinamento, né? Vai dar para a gente pensar várias coisas. Mas eu acho que é isso, não tem como fazer outra coisa senão continuar. Não é falando pelas jogadoras. Eu acho que o grande avanço que a gente tem que dar, ou pelas mulheres que atuam no futebol, é falar com elas. Né? Porque uma coisa é o falar sobre ou falar de, e outra é o falar com. Uhum. O que a gente tem a mais agora é exatamente isso, é falar com elas, que é um pouco da proposta lá da coluna que o Serginho me instigou a escrever para o Ludopédio, que deve estrear no final do mês, né, Serginho? Se eu resolver aqui botar a cabeça para funcionar, mas já comecei. Mas é um pouco essa ideia de falar com elas, né, de conversar com as jogadoras e trazê-las a coluna, né? E não é eu ficar contando sobre elas. Eu acho que é isso, né? Por muito tempo a gente tem falado por, e talvez o falar com seja algo, o passo a mais que a gente precisa fazer. Não só no campo da militância, né? Que acho que a gente está abordando aqui no campo da militância, por um futebol visível, estruturado e profissionalizado de mulher, mas no campo acadêmico também, quando a gente pensa na história oral, né, a gente pensa muitas vezes em fala por, né, e talvez falar com seja mais produtivo. Eu acho que é por aí. E daí o que eu estou fazendo é o que acho que tem que ser feito, entendeu? Uma vez por semana estar aqui conversando sobre temas relacionados àquilo que a gente considera que seja importante de falar. Legal, Silvana. Então, só para dar uma explicação, a Silvana vai ser a nova colunista do Ludopédio, viu, Lu? Como negar um pedido do Sérgio? Como negar? Exatamente, Lu, como negar um pedido do Sérgio? Quando chegam as minhas mensagens para a Silvana, ela fala, meu Deus, já vai ter mais trabalho. E aí a gente combinou, no final de abril desse ano, né, Silvana? A Silvana vai começar a escrever, a Lu também escreve, é um espaço super aberto e para quem quiser, né, também participar do lugar que já chama arquibancada, né, a gente já deu esse nome exatamente, partindo do pressuposto que qualquer pessoa pode sentar lá e colocar a sua opinião, e ter aí as colunistas, para a gente também é um passo muito importante. Só um outro comentário, fazer uma propaganda, por incrível que pareça, da FIFA nesse momento. No canal do YouTube, eles estão passando vários jogos na íntegra das Copas do Mundo, e eles abriram também espaço para os jogos da Copa feminina. E por conta disso, eu acabei descobrindo que existe um vídeo oficial da última Copa do Mundo feminina, porque até então eram só das Copas masculinas, e ele está disponível também
lá no site da FIFA, na íntegra. Não sei se depois da pandemia eles vão deixar, porque eles são super restritivos com o conteúdo que é deles e de mais ninguém, como se o futebol fosse só deles, né? Sim. Mas temos que ressaltar que ele está aberto. Só puxando um pouco o gancho desse jogar com, do que a Silvana coloca, depois também passando para a Lu, por um tempo, a Silvana, não sabe, eu participei de uma pesquisa lá com a professora Kátia Rubio, de fazer entrevistas, e em um certo momento acabei fazendo entrevistas com atletas do futebol, com as mulheres do futebol que tinham disputado alguma edição dos Jogos Olímpicos. E naquele momento, isso já faz um tempo, né, porque eu terminei o doutorado em 2013, e foi um pouco antes que eu fiz essas entrevistas, tinha uma grande resistência, né, de falar com elas, com as ex-atletas, na sua maioria, naquele momento, por conta de, talvez até pela falta de procura, em outros momentos, de repente aparece alguém querendo falar, há uma desconfiança. Você acha que isso tem sido quebrado ao longo do tempo, e talvez as campanhas que vocês fizeram parte, né, visibilidade do futebol feminino, a exposição no Museu do Futebol, contar um pouco desses lugares que eu considero vocês duas como extremamente potentes para quebrar um pouco dessas barreiras e dessa ideia do jogar com, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessas experiências e em relação a isso, se tem sido um pouco mais fácil chegar a essas atletas, né, essas ex-atletas. Eu posso começar a partir da minha experiência, né? Vocês todos sabem que eu não sou do futebol, né? Na entrevista que eu acabei concedendo para o Serginho no Ludopédia, ele pergunta no final o que é o futebol para ti, né? Ele disse para mim: o futebol é mulheres, eu só consigo pensar o futebol de mulheres, eu não tenho uma trajetória de acompanhar o futebol. Então, quando houve, digamos assim, a perspectiva de começar a olhar o futebol e olhar essas mulheres, num primeiro momento eu percebi de algumas jogadoras, sim, uma grande resistência, né? Sobretudo jogadoras dos anos 80, do final dos anos 70, início dos anos 80. Algumas delas, não todas, né? E essa resistência se dava muito, não por uma desconfiança, assim, mas por uma mágoa, acho que muito maior. Porque, assim, a falta de reconhecimento, né, elas estavam na zona de sombra, muitas delas vivendo uma situações bastante precárias, mulheres que deram a vida, digamos assim, pela modalidade, nunca ninguém tinha pensado em falar com elas, né? Então, mais que a desconfiança, Serginho, na minha experiência, tinha muito um pouco essa mágoa mesmo, sabe? Assim, um certo ressentimento, porque para elas o futebol era tudo, e esse tudo nunca foi reconhecido, nem pelos clubes, nem muito menos pela confederação ou pelos órgãos oficiais. Eu acho que isso foi se rompendo ao longo do tempo, né? Eu fico espantada com, digamos assim, com a facilidade com que hoje eu consigo conversar com várias dessas mulheres que nunca nem têm relação com a universidade, ou a Lu é diferente, ela vem do campo do jornalismo, né? A gente vem do campo acadêmico. Quando eu comecei, e talvez ali em 2015, isso foi bastante significativo, quando a gente tentou montar a exposição Visibilidade para o Futebol Feminino no Museu do Futebol, e que não existia acervo. A gente foi buscar o acervo com as jogadoras, né? Com as treinadoras, com as jornalistas, né? Com as mulheres do futebol. Então, eu percebia lá muito mais resistência do que efetivamente hoje a gente consegue. Eu acho que hoje a resistência está mais nas gerações mais jovens, porque elas não consideram importante que uma professora da universidade queira falar alguma coisa, né? Então, a minha experiência hoje, eu sinto um pouco mais de resistência nas jogadoras jovens que estão iniciando agora, ou que estão se projetando agora, né? Tem um pensamento, digamos, muito mais individualista, muitas vezes, né, da sua carreira, do que aquilo que a gente identifica nessas primeiras gerações, que é, digamos assim, a modalidade. Eu penso que houve, até surpreendente pensar, né, mas que houve, digamos, virou a história,
né? Aquelas que nunca foram vistas, hoje elas abrem as suas casas, emprestam os seus acervos, buscam os seus acervos para partilhar com a gente. Às vezes, por exemplo, no Rio de Janeiro, ano passado, que eu fui num evento aquele organizado com o David, com a Verônica, sobre futebol de mulheres, a Fanta me entregou nas mãos 32 fitas de vídeo para transformar em DVD para devolver para elas. Quer dizer, entregam as coisas. A Márcia Tafarel, que está nos ouvindo, eu estou com o acervo dela aqui na minha casa. Né? Ou seja, são pessoas que têm essa generosidade, reconhecem que a gente não vai. E acho que uma coisa importante dizer assim: sempre que eu me aproximo dessas mulheres, eu não tenho nenhuma outra intenção senão valorizar as histórias de vocês, valorizar o que vocês fizeram e fazem pelo futebol. Né? Quer dizer, ninguém quer ganhar dinheiro em cima de vocês, né? Porque a gente sabe que eles não ganham dinheiro mesmo, né? A gente paga muitas vezes para fazer as coisas. Então, acho que isso é importante. Né? Agora, algumas jogadoras dessas novas gerações já estão no outro patamar, exatamente porque não viveram, talvez, essa trajetória de dificuldades. Não que seja fácil hoje, não estou dizendo isso, mas se comparado com o que as jogadoras dos anos 70 e 80 viveram, é muito diferente. Não sei o que a Lu tem para contribuir também aí, né, Lu? A gente tem as experiências mais ou menos parecidas desde 2015. Sim, verdade. Eu pelo menos tenho muita facilidade agora, né? Eu vou até aproveitar para fazer primeiro falado da Central PFF, da Central Planeta Futebol Feminino, que a gente estava fazendo os podcasts lá com a Central 3, eu me disponibilizei a fazer o quadro lá de contar as memórias, mas com áudio das atletas, né? E hoje você consegue, eu consigo chegar, né? Então, eu coloquei áudio da Senira. As pessoas não sabem quem é a Senira. Quem é a Senira? E não conhece a história da Senira no radar. Eu tenho contato com a Cebola. Quem é a Cebola? A Cebola fez parte da seleção da seleção do Mundial de 88, junto com a Roseli e outras, né, jogadoras de outras seleções. Então, quando você consegue chegar, e qual que é a ideia? Bem isso que a Silvana falou. A gente quer fazer as pessoas conhecerem e reconhecerem as histórias dessas mulheres, né? Antes, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, era bem dentro desse sentido que a Silvana falou. Muita mágoa. Eu acho que algumas atletas bastante magoadas com a falta de reconhecimento, com a falta de valorização, e muitas passaram por questões assim, quando fulano ou fulana se aproximou de mim, foi para tirar proveito da minha situação. Então, é um mecanismo de defesa muito grande, né? E depois que você começa a trabalhar, e aí eu pego o tempo que eu fiquei trabalhando só na área do jornalismo mesmo, com futebol feminino, e depois eu pego quando eu comecei a trabalhar mais com a coisa da exposição, de trabalhar com acervo e tudo mais. Você tem muita colaboração, mas você tem muitas atletas que não colaboram, não se sentem à vontade para colaborar. E ok, né, porque acham que você está ganhando dinheiro nas costas delas, e é bem isso aí mesmo, mas vem dessa coisa de coisas que já aconteceram no passado, né, de histórias que eu escuto, óbvio, em off, e que eu respeito, eu falo, ok, né, mas ao mesmo tempo não dá para exigir reconhecimento se você não confia em quem está fazendo um trabalho de memória, né, de contar as histórias. Então, a gente cai meio, às vezes, elas ficam meio naquelas coisas assim, a gente quer que a nossa história seja reconhecida, mas ficam com o pé atrás também na hora de fazer alguma sessão para que a gente consiga contar essa história. E a Sil diz muito bem, as atletas mais jovens, as meninas que né, vamos colocar aí 20 e poucos, ou que estão na sub-20, tem um outro perfil, inclusive de pouco interesse pela história
das atletas pioneiras. É o que eu considero, assim, bastante lastimável, né? Então, a gente ainda tem que se aproximar e tem que fazer, compreender que, assim, a gente está fazendo jornalismo, a gente está contando história, isso é um trabalho de memória, tanto que um monte de pesquisa minha que eu faço está baseado em jornal, né? Então, a gente está trabalhando com jornalismo, a gente está contando história, né? É um trabalho de memória. E se você é pequeno, vamos dizer assim, se você não está dentro de um grande veículo, você muitas vezes é bem, tipo, não vai para onde eu quero, não vou aparecer, deixa quieto. E isso é tudo uma cultura que a gente tem que mudar, e mentalidade também, né? De valorização de quem, aí eu volto a falar, de valorização de quem abriu o caminho, de quem sofreu lá atrás, porque tem muita história aí de sofrimento para jogar bola, né? Então, a gente tem que valorizar isso. Mas hoje tem bastante, assim, bastante abertura com as atletas. E ter a Leda nos contatos, ter a Cebola nos contatos, ter a Senira nos contatos, Márcia Tafarel nos contatos, é muito bom. Eu fico assim, ai, eu tenho o contato dessas atletas todas, ai, como é lindo, porque você manda um bom dia, sabe? Não é toda mão que você tá lá também que é para fazer trabalho, não, é para falar um bom dia, saber como é que tá, e é isso, né? Também passa por isso, eu acho bastante legal. Deixa eu emendar com aquela. Talvez seja a minha pergunta tenha uma segunda parte que a gente precisa de fato. E a Lu falou sobre uma desconexão que os jovens têm com uma certa memória, com uma certa parte da história, especialmente sobre esporte e de como que as personagens do futebol são esquecidos, não são lembrados, tem poucas histórias escritas, e agora tem um movimento importante, né, de vocês, e também outras mulheres estão trabalhando nisso, mas a gente trabalha aí de uma parte da situação, que é contar as histórias, construir os elos de identificação, mas tem uma outra parte que é não só da menina ir para o estádio ver o jogo, ou ver o jogo da Marta na TV, mas é também ela tá afim de jogar uma bola. E aí, até veio isso nos nossos comentários aqui, acho que foi Flávio, não vou achar o nome dele aqui agora, tem muita gente falando com a gente, nossa audiência está incrível. Mas, mas tem a ver com uma pergunta que eu acho que é um paradigma da discussão da universidade, mas que está aberta para todas as pessoas, que é sobre o fim da obrigatoriedade da educação física nas escolas, né? O distanciamento que as meninas têm tido, o desencorajamento que elas têm tido de praticar esporte, de como que a performance da feminilidade tem sido tão voltada a coisas distantes do esporte, e como que hoje, para além de contar as histórias de vencedoras do esporte, mas também de como engajar essa meninada para ter o tesão de jogar bola também, né? De curtir jogar bola e ter nesses dois braços, né? São os dois apoios para que a gente possa, de fato, dar oportunidade e empurrar quem está afim de fazer mesmo, e mostrar que é um mundo que é para todo mundo. O que vocês pensam sobre o lance da educação física, da escola, o que o papel da escola pode fazer nisso? Quem quer começar, Sil? Deixa eu só ligar o áudio aqui. Posso começar. Eu penso que a escola é fundamental, né? A educação física escolar tem que ser vista como qualquer outra disciplina que merece o reconhecimento como uma disciplina que tem um conteúdo a transmitir, a produzir, a reproduzir, a construir. E esse conteúdo é o conteúdo da cultura corporal, digamos, do movimento humano. Os esportes, as danças, as lutas, as práticas circenses, o que a gente pode pensar aí? E ele deveria ser trabalhado de forma não distinta para meninos e meninas, né? Acho que todo mundo deveria, todas as pessoas, todos os alunos e alunas deveriam passar pelas experiências. A escola, acho que exatamente isso o papel da escola, né? Quando pensamos aí na questão da educação física, é ampliar o repertório motor, o repertório cultural com relação às práticas corporais e esportivas.
Infelizmente, não é o que a gente vê, né? Como qualquer outra prática cultural, a educação física escolar, assim como o esporte, ele é amplamente generificado, né? Ele é marcado por pelo gênero como um marcador social, ou seja, há uma diferença muito grande, e há não só uma diferença, mas é uma desigualdade mesmo de acesso às práticas esportivas para meninos e para meninas, para homens e para mulheres. As práticas de lazer, eu acho que essa experiência do confinamento, né, eu tenho pensado um pouco sobre isso, como está diminuindo ainda mais o espaço de lazer das mulheres, né? Porque esse confinamento tem sobrecarregado as mulheres. Eu vi ontem uma brincadeira, não planeje assistir 20 filmes, jogar não sei o que, se você não pensar em dividir o trabalho doméstico com quem está convivendo com você nesse momento, né? Porque o trabalho doméstico continua sendo de responsabilidade da mulher, ela que vai cozinhar, ela que vai arrumar, ela que vai organizar, e depois, se tiver tempo, talvez ela vá para fazer alguma prática de lazer. Então, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Penso que a prática do futebol para as meninas, né, sobretudo para as meninas da classe média, aumentou por conta das escolinhas esportivas, né, que é uma realidade nova, digamos assim, né, escolinhas exclusivamente para meninas aqui no Brasil. Mas tem um contingente de crianças e de adolescentes que não têm acesso a essas práticas, né, que são práticas pagas, né? E acho que talvez é isso que a gente precisa olhar um pouco mais cuidado, né? Que é pensar o futebol não só a partir da relação de gênero, mas a partir da relação de classe social e a partir da questão de raça e etnia, quem tem acesso ao quê, né? E de que forma esse acesso ele se dá. Mas é isso, acho que a gente vai sair da pandemia, né, com grandes desafios para serem colocados em xeque, assim. Acho que a gente está, na verdade, acho que a gente está sendo colocado em xeque. A gente vai ter que reinventar formas de relacionamento. E uma dessas formas é exatamente essa, de pensar como se pode, digamos assim, minimizar as diferenças que essa pandemia vão acentuar. Eu acho que isso é talvez o mais triste, né? O legado que vem aí pela frente é um legado que a gente sabe quem vai morrer, né? E quem vai ficar muito mal nessa história. E se a gente não conseguir pensar isso agora, sei lá, muitas coisas, muitos desafios. Mas no futebol, acho que é isso, tem que sempre tentar pensar na possibilidade de fazer com que a educação física escolar, que eu acho que é importante, acho que a vício de linguagem é muito importante, ela possa potencializar a ideia de que o futebol também é delas, das meninas, né, das adolescentes, das crianças, etc. Lu, passo a bola para ti. Ô Lu, só ativa aí o microfone. Yes, agora sim. Bom, não tenho o que tirar do que a Silvana disse e vou complementar com o seguinte. A gente tem nas escolas algum equipamento, né? E boa parte das crianças, né, especialmente as periféricas, encontram equipamento para prática esportiva na escola. A gente não tem muito dessa prática, né? Dentro disso, eu quero ressaltar, na verdade, algumas observações que eu tenho feito de uns anos para cá a respeito, bom, do fim dos campos de várzea, né, da diminuição dos campos de várzea, que eu acho que tem uma implicação gigante na formação de mais meninas que não as que estão em espaços mais centralizados, em bairros de classe média alta, com possibilidade de pagar para praticar e para aprender, e isso implica na prática da menina da periferia, né? Isso também lima um pouco do que a gente tem de meninas que têm alguma condição de chegar, jogar no time, chegar na seleção. E isso passa até pelo recorte racial, que eu já falei até no ludopédio sobre
um embranquecimento da seleção feminina. E eu acho que é sempre importante a gente observar isso, pegando a seleção dos anos 80 e trazer para os anos 2015, 2019 e ver essa mudança, né? E isso tem, eu peço alguém, algum acadêmico, alguém que se interesse, assim, aprofundar no tema, que não seja uma cronista que nem eu, que vá pesquisar as implicações disso, por favor. Mas eu acho que tem muito a ver com a redução dos campos de várzea. Isso é um. E eu quero ressaltar o trabalho que tem muita mina empoderada na periferia, levantando a mulherada e tirando a mulherada de dentro de casa para falar, vamos nos juntar e vamos jogar bola, e vamos ocupar determinado espaço. Então, você tem isso acontecendo nos lugares mais distantes de São Paulo, e aí eu faço questão de citar, que é o trabalho da Perifeminas, o trabalho da Maria Amorim, que também tem lá o time feminino e vários outros times femininos de várzea, que, né, participaram do Festival de Várzea lá no complexo do Campo de Marte, com o apoio do companheiro Otacílio. Então, a gente tem, assim, eu quero ressaltar isso porque são os lugares que dá para ocupar, né, e precisa de exemplos, e esses são os exemplos, para a gente ter mais mulheres praticando, e tem muita menina praticando, e eu acho que depois da Marta, isso se marcou mais. A gente tem alguém que lembra, vê alguém que lembra da Cici, nossa, jamais vou esquecer da Cici, nossa, eu jamais vou esquecer da Roseli, e, né, porque lembram daquilo, mas a partir da Marta, a procura das meninas, das mulheres para jogar bola aumentou consideravelmente. E eu acho que a gente tem que pensar também nessas ocupações periféricas e distantes, né? Então, e isso também já dá um caldo de luta, né? E isso que é o mais legal, porque aí você consegue identificar que você tem espaço de núcleos de resistência em determinados locais e que envolve o futebol. E o futebol, pelo menos para mim, não é só o esporte da minha vida, porque eu nasci numa família louca por futebol, mas porque me levou ao contato com tanta gente de luta e que a gente percebe que dá para fazer muita coisa, né? O futebol é o mote, é o fio condutor de uma série de coisas, e para as mulheres também. Então, acho que toda vez que a gente põe um pouquinho mais de força, de empolgação na palavra, assim, a gente levanta um pouco mais as meninas do lugar, as mulheres do lugar, e eu gosto de ver essa mulherada nessa pegada, porque a gente sabe que tem várias por aí fazendo isso, que vamos jogar, vamos ocupar, e eu acho que esse é um dos caminhos, né? A gente, óbvio que dentro da escola é um começo, mas não dá para contar só com isso, né? Acho que a comunidade, as mulheres que se mobilizam nesse sentido, têm grandes chances de fazer acontecer também. E eu começo a me empolgar, né? Eu já começo, tipo, vamos, mulherada! Então, vocês me perdoem porque eu me empolgo fácil. A gente gosta, Lu. Eu sei. Né? Deixa só... o pessoal está interagindo aqui no chat, e aí vou trazer a gente não consegue atender todos, a Márcia Tafarel também comentou algumas coisas do empoderamento, daqui a pouco a gente volta nisso, mas olhando um pouco dessa configuração, tem o Marcelo Bezerra, ele fala assim, considerando a mídia como uma dimensão própria de qualquer esporte, qual é o lugar da analista mulher de futebol feminino no Brasil? Né? Então, como que essa briga se dá em outros espaços, aí pensando já numa questão do jornalismo, do fazer acontecer um pouco em relação a isso. Queria que vocês comentassem um pouco para atender aí o chat. Deixa eu, inclusive, só adicionar isso, inclusive a presença marcante e inédita de várias meninas narrando e comentando o jogo, inclusive, num curto espaço de tempo, né? Uma alavancada bem, acho que importante, né?
é tudo luta, né? A gente está sempre brigando. Eu vou falar rapidinho, tá, Sil, aí do ponto de vista do espaço que eu escolhi para trabalhar, depois de já ter feito um monte de coisa na vida, mas é uma treta, porque você não é levada a sério, a mulher não... E às vezes algum outro, nossa, ela sabe muito de futebol, hein? Sabe mais que muitos homens, mas eu não quero comparação com nenhum homem, não se trata disso, né? Então, a gente segue um campo ainda de luta, porque pelo que você ouve de relatos de colegas na área do jornalismo, que quando expõem a sua opinião, o que vem de conteúdo misógino, ofensivo mesmo, pesado para cima delas, é absurdo. Então, é um caminho, né? E a gente não vai mudar isso, tipo, de hoje para amanhã, mas é que a rede social também prolifera um tipo muito esquisito de ser humano, né? Que é aquele que se julga no direito de falar o que bem entende, mas na cara, óbvio que não fala, né? Não tem coragem. E a gente tem que se preservar disso e ser forte. Né, para dar conta disso, porque é muito ruim, mas é coisa que a gente ainda tem que continuar construindo, e eu acho que a gente constrói muito melhor no tete-a-tete do que na bateção de boca na internet, sabe? E tem que seguir, tipo, fecha o ouvido para determinadas coisas e vamos embora, mas eu acho que a gente ainda tem caminho para trilhar nesse sentido. Só, eu acho que em algumas vezes você tem que tampar o ouvido mesmo, senão você não faz rigorosamente nada nesse sentido. Silvana? Contribuindo também, acho que concordo plenamente com o que a Lu falou, mas também penso que não é um caso isolado. Se a gente pensa nas taxas de feminicídio no nosso país, a gente consegue entender que a mulher é um sujeito de segunda categoria. Ou seja, as mulheres não são levadas a sério, né? Elas não são compreendidas muitas vezes como uma mulher capaz de atuar em qualquer espaço, sobretudo quando o espaço é um espaço de domínio dos homens, como é o esporte, como é, em específico, o futebol. A gente tem sempre dito isso, que nada foi concedido, tudo é conquistado e foi conquistado com muita luta. Então, quando a gente vê as mulheres abrindo espaço num reduto tão pequeno, né, um reduto tão fechado como é do jornalismo e do jornalismo esportivo, ou as comentaristas, as analistas, a gente tem que tentar entender o quanto elas lutaram para chegar lá e o quanto elas têm de resistência e de resiliência em ficar num espaço que é um espaço hostil para elas, porque as narrativas com as quais que a gente conversa é sempre de muita hostilidade, de muita brincadeira, de muita piada, né? Sem falar no assédio e no abuso. Estou falando só no que poderia pensar de ser mais leve, mas não deixa de ser uma violência bastante simbólica, que foi só uma brincadeira. Né? Ou foi só uma brincadeira, não é uma brincadeira. O fato de naturalizar que aquilo que está sendo dito é uma brincadeira já expressa isso que eu comecei a falar. As mulheres nesse país são sujeitos de segunda categoria, né? Então, elas sempre, em vários campos, elas precisam mostrar a sua competência o tempo inteiro. A gente viu muito isso, a Lu vai concordar comigo, né? Em algumas discussões que a gente fez nos órgãos oficiais, sempre as mulheres precisam se qualificar para estar no futebol. As mulheres precisam se qualificar para falar sobre futebol, para ser técnica de futebol, para ser árbitra de futebol. Não se fala isso para os homens, como se naturalmente fosse dado que eles já são qualificados. Né? E muitas das mulheres com as quais a gente convive são muito mais qualificadas do que os homens que ocupam os espaços. Então, aquela teoria que tenta explicar do tal do teto de vidro. As mulheres conseguem chegar até determinados espaços e depois há uma barreira que é uma barreira simbólica, que é tão forte que elas não conseguem dar um passo adiante, porque essas barreiras culturais, elas estão ali impedindo. Então, por isso que a gente fala, reiteradamente, a Lu também utiliza essa expressão, que nada foi concedido, tudo foi conquistado. As exposições que a gente organizou, a gente sempre tentou mostrar dentro dessa perspectiva.
né? Então, eu diria que a gente não pode olhar o futebol isolado do que é o trato com as mulheres nesse país, na nossa cultura, e agora, de novo, volto a falar, nessa pandemia, os índices de violência doméstica estão crescendo significativamente. Né? Já saiu pesquisas na China que os índices de divórcio aumentaram 300%. Quer dizer, o que a gente vai sair disso tudo eu não sei, mas eu sei que vai sair muito pior para as mulheres do que para os homens. De novo. Falei. Eu queria trazer um outro questionamento aqui, é uma curiosidade mesmo que eu tenho sobre qual é a expectativa que se tem diante de uma luta longa de provar que o esporte de mulheres tem gente competente, que tem gente boa e de ter exposição para mostrar, e aí tem uma grande oportunidade de uma troca de técnico e vem uma técnica estrangeira. Como técnicos estrangeiros também estão na moda no Brasil, queria saber a opinião de vocês, um balanço provisório da presença da Pia na seleção, se vocês viram isso com bons olhos, o que a presença dela, do ponto de vista simbólico, também traz para a modalidade. Eu posso começar. É assim, ai, é meio complicado falar determinadas coisas. Não é porque apenas nós temos uma mulher à frente da seleção, massa, mas a gente tem gente qualificada aqui. Eu senti como que fosse assim um cala-boca, especialmente em cima de quem fica lá cornetando o tempo inteiro, como eu, por exemplo, que sou dada a cornetices. Mas ela está iniciando um trabalho. Eu acho que poderia ter colocado alguém daqui, sabe? Mas eu acho que foi aquela coisa assim, vamos trazer alguém de fora e vai trazer uma mulher, vai dar uma quietada, vai dar uma, né, vai dar uma acalmada na turma que fica buzinando na nossa orelha. E vou ser bastante honesta que nesse período, eu acho que de um ano para cá, mais ou menos, eu tenho acompanhado, passou a Copa, eu tenho acompanhado bem pouco, assim, envolvida com outros trabalhos, acompanhei bem pouco da seleção, né, com a Pia. Mas eu acho que acaba virando meio que um oba-oba em algumas situações, diante das convocações, que você fala, pô, mas isso aqui não tem cara. Pera, a gente não está falando de renovação? Determinados nomes ainda estão aí, a convocação é da Pia ou a convocação é do coordenador? Sabe? Então, eu tenho o meu pé, eu não olho nem com empolgação, nem olho com esperança, porque eu acho que o nosso ciclo olímpico melhor vai se dar ainda mais adiante, que depois de, sei lá, nem sei se 2028 a gente se mantiver trabalho de base do jeito que está, porque aí levou gente com conhecimento na área do futebol feminino para trabalhar a base, eu acho que a gente tem alguma chance. Mas 2020, eu não acho que a Pia vai resolver os problemas que a gente tem agora, porque eu acho que você tem que pensar assim, para a atleta chegar na seleção, a seleção é o de melhores, né? Você compreende assim, né? Seleção é o selecionado, né? São os melhores. Assim, não cabe lá a CBF colocar atleta em forma. Isso tem que ser trabalho dos clubes. E aí, como é que é o trabalho de preparo físico dentro dos clubes? Né? Como que a atleta ela consegue pensar taticamente fora de um padrão que o técnico lá coloca? Ela consegue sair de uma situação e falar, eu não vou seguir esse padrão aqui, porque isso aqui não está dando certo. Ela consegue desobedecer, o que eu quero dizer? Ela tem essa linha de desobediência tática para tentar mudar alguma coisa? Então, eu acho que a gente tem muito para fazer, e não é a Pia que vai resolver, porque não depende só da Pia, a gente depende de uma
cultura nos clubes também, especialmente de preparo físico, porque a gente sabe que o físico é o que está pegando muito mais, né, agora, nas competições. A gente vê isso pelo brasileiro, que tem uma grande diferença aí de um clube para outro, né. Eu respondi, é isso? Eu queria complementar, Lu, eu acho que o nome da Pia é inquestionável, né? Não tem como questionar as suas capacidades, a sua carreira, o seu sucesso, o que ela fez e a importância que ela tem no futebol. Mas não sei também se era o nome para o Brasil. Acho que a gente poderia ter apostado numa mulher brasileira, que é o que a gente vem o tempo inteiro falando. Por quê? Porque a compreensão que a gente tem, eu sei que a Lu partilha disso comigo, é que a seleção é apenas uma dimensão do problema. Né? A seleção é uma dimensão do futebol de mulheres no Brasil. E não é só tentando resolver a seleção que a gente vai resolver a questão estrutural da modalidade. Ou seja, não basta trazer uma técnica maravilhosa se a estrutura não foi alterada. Né? Até hoje não se criou o tal do departamento de futebol feminino dentro da CBF, que eu acho que é crucial, é importante para pensar políticas a curto, médio e longo prazo. Então, talvez a Pia tenha vindo no momento para acalmar um pouco os ânimos, é uma aposta, mas é uma aposta a curto prazo, de novo, é uma aposta para um resultado quase que imediato, e não há uma mudança estrutural da CBF no sentido de pensar, do meu ponto de vista, mais a longo prazo. Porque veio a Pia, mas a comissão basicamente era a comissão antiga, a comissão que não foi bem sucedida na Copa, a comissão que foi a que substituiu a Emily da comissão anterior que já tinha sido mal sucedida. Quer dizer, então, um nome de impacto me parece que não é aquilo que precisaríamos nesse momento. Precisamos, sim, de uma mudança estrutural profunda, séria, comprometida, e que olhe o futebol de mulheres a longo prazo, né? E não só a seleção, mas também a formação de treinadoras, a formação de árbitras, né? O fomento, a cobrança da CBF, das federações filiadas para que façam os campeonatos, para que tenham exigência com os clubes, quer dizer, é uma política consistente que, do meu ponto de vista, ainda estamos muito lentos nesse sentido, né? Então, não é pensar a Pia como aquela que vai resolver, porque ela não vai resolver, ela está fazendo o trabalho que ela está se propondo, está na fase de transição, concordo com a Lu, as primeiras convocações, basicamente, era a convocação do Vadão anterior, né? Agora está testando outras possibilidades, mas, enfim, eu penso que não basta uma Pia, mas a gente precisa necessariamente no Brasil de uma mudança estrutural dos principais órgãos de fomento da modalidade para que efetivamente a gente tenha a profissionalização e um futebol estruturado no médio e longo prazo. Sem isso, a gente vai ficar sempre apagando fogo, né? Sempre tentando respostas para o plano imediato. E que é o plano das competições, das grandes competições, Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. É o que eu penso. E aí, olhando um pouco para essa estrutura, né, Silvana, Lu, a gente está nesse momento de confinamento e que a gente espera muito em breve voltar a circular, né? A Lu daqui a pouco já sai daqui da live e vai dar uma circulada aí pelo bairro para ver se o pessoal está em casa. Ela já disse que vai fazer isso. Mas assim, tem uma ideia que a gente tá louco para voltar para a normalidade, certo? E aí, isso a gente falou no primeiro programa que a gente fez, só que, de alguma maneira, a gente não pode voltar para essa normalidade, porque foi ela que nos trouxe até aqui. E aí, se a gente parar para pensar que voltar para a normalidade do futebol, ele é validar o modo como ele está estruturado. Ou seja, né, a gente coloca lá uma treinadora de extrema qualidade, com uma Pia, mas a gente não muda as outras peças, a estrutura, né? Retomar assim significa voltar para o mesmo lugar do qual paramos há algumas semanas, né?
Então, o que de fato a gente tem que fazer, ou quais fatos, talvez olhando aí para uma estrutura mais complexa, da várzea, da presença das mulheres no jornalismo, e da presença das atletas com voz ativa, como que a gente pode mexer e continuar mexendo nessa estrutura que hoje ela está totalmente abalada, quando a gente retomar as nossas rotinas, né? Será que teremos força para dar esse passo e falar, não, agora o futebol de mulheres que nós queremos, ele tem que ter outra cara, né? Se muitas pessoas que estão dentro da estrutura não querem essa mudança, acho que esse é um ponto para a gente pensar, então, quais seriam as saídas, para a gente já caminhar aí para o nosso final, para fazer com que esse futebol de mulheres cresça a cada vez mais, depois desse momento aí que a gente está vivendo. Foi simples, né, Silvana? Eu comecei lá com a marcação-pressão e estamos mantendo aí... Serginho, você quer acabar com a gente, né? Eu acho que a gente não tem dimensão ainda do que vai ser essa experiência. Eu acho que ela vai durar muito mais do que imagina. Eu acho que não é possível um retorno a uma normalidade. Eu acho que o mundo vai ser outro, pior, né? Quando sairmos dessa experiência. Como eu falei, eu não sou tão otimista como a Débora Diniz, né, de que as coisas vão melhorar. A gente já está vendo essas experiências das pessoas não respeitando a quarentena, né, das pessoas fazendo carreata para que tudo volte. Eu acho que o capitalismo vai emergir com muito mais força, né? Já se mostrou agora a sua cara. Então, não sei se responder. Eu ainda tenho que... Acho que a gente tem que vivenciar. Eu li hoje um texto muito interessante sobre o luto. A gente tem que vivenciar esse luto. Muitas coisas estão morrendo agora. E a gente vai ter que aprender a lidar, não negar essa morte, mas lidar com essa morte do que está morrendo para a gente sobreviver. Acho que a nossa primeira preocupação agora, do meu ponto de vista, é não morrer, entendeu? É não sair para a rua para não morrer, porque todos nós somos suscetíveis a algo impensável há 3 semanas atrás. Agora, não toma na minha cabeça, hoje eu não consigo pensar o que fazer para o futebol de mulheres ser melhor quando sair daqui, porque eu nem sei se a gente vai sair daqui viva. Muitos de nós talvez não, a gente não sabe. Eu acho que a gravidade da situação ainda não está dada no Brasil, a gente não está dando a real dimensão do que pode vir pela frente. Então, não tenho que te dizer, Serginho, não sei, realmente não sei o que vem por aí. Mas uma coisa eu sei, a gente vai continuar resistindo, a gente vai continuar lutando por aquilo que a gente acredita, e reforço o que eu disse, eu acho que as mulheres vão sofrer muito mais nessa pandemia, o que faz com que eu tenha mais gana e vontade de política de lutar com as mulheres do futebol, né? Não só com as do futebol, mas com as do futebol, que é o nosso caso, né, Lu? O Sérgio tem dor de dar um nó tático na gente, né, Sil? Então, eu também tô nessas, eu não sei o que pensar. Porque eu acho que está sendo muito particular essa experiência, né? Para cada um é muito particular. Eu mesma tô assim, baixíssima produção de produzir mesmo alguma coisa, tô mais fazendo trabalho braçal, que é para dar para dar uma desopilada, mas eu acho que é um momento da gente de pensar, e aí eu já vou fazer aqui, aproveitar, fazer aqui o anúncio, que eu estou ajudando, né, fui convidada pelo Darcio Rica para escrever um livro. Eu não sei como que as pessoas ainda pensam que eu posso ter condição de escrever um livro, mas ok, porque eu não sou disciplinada, eu sou cronista, eu não consigo alongar nada, gente, mas vamos lá. A ideia do Darcio, idealizador, é sensacional, e é o futebol feminista, né? Então, dentro do que a gente está batendo de bola aí para escrever esse livro, eu tenho observado que
considerando os movimentos, aqueles picos dos movimentos feministas, as mulheres jogando bola, as mulheres que estavam jogando bola, que continuaram jogando bola, estavam entre esses picos, essas ondas. É que, né, a gente se fala de ondas. Mas, então, eu quero considerar que é o seguinte, nesse período, a gente poderia incutir ou tentar, eu quero me expressar bem nesse sentido, buscar fazer com que as pessoas compreendam a importância de um futebol feminista, né, Sil? Porque a gente já vinha falando nisso. Mas futebol feminista, não, lá vem as feministas, porque no futebol não pode ser só futebol, porque o futebol nunca é só futebol, independente dele ser futebol praticado por homens, futebol praticado por mulheres, ele não é só o futebol. Então, por que o futebol praticado por mulheres não pode ser feminista? Porque ele é, a mulher dentro de campo já é um ato político, a mulher precisa, a jogadora, a atleta, ela precisa compreender isso. Né, que o fato dela estar ocupando um espaço no campo, um espaço fora do campo, mas que seja com o futebol, já é um ato político, e isso é muito político. Então, quem sabe nesse período, a gente não consiga, sei lá, pelo menos eu aqui da minha parte, tentar falar mais sobre isso, né, fora a produção do livro junto com o Dárcio, a quem eu agradeço muito pelo convite, a confiança. Inclusive vai ter entrevista da Silvana, que eu estou comunicando ela agora, entrevista com a Aira, com a Joana Burigo, com a Emily, com a Aline, que são as nossas convidadas para falar. Quem sabe nesse período a gente não consiga fazer as pessoas compreender, as atletas, as mulheres compreenderem que o futebol, eu acho que a gente consegue fazer algum caminho melhor dele se a gente tiver um viés de luta mesmo, e de gênero, e de classe, e tudo mais, né? E da gente compreender todos esses recortes que o futebol implica, porque se você tem a moradora da periferia, o morador periférico é preto, é preta, e eles não estão aparecendo, eles estão recortados disso, e também é luta, né? Aí você pega a mulher, é mais outro recorte, então é mais luta. Então, quem sabe nesse período aqui, que a gente está tão desesperada dentro de casa, procurando o que fazer, a gente não passe um pouco a pensar sobre isso, né? É a minha sugestão, mas também não sei para onde a gente vai. Primeiro, a gente tem que sobreviver, né? Pelo menos porque eu ainda tenho muito bilhar para jogar ali no boteco, e tenho muita gengibrinha e cerveja para tomar também, pelo amor de Deus. Eu não sou de ferro. É isso. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Silvana. Agradeço aí, em nome da equipe do Ludopédia, a participação de vocês nesse terceiro Ludopédia em casa. Lourenço, por favor. Gente, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta final, mais rápida, bem mais fácil que o Serginho fez. Como a gente não sabe para onde a gente vai, eu queria uma dica de vocês para a gente fazer o que a gente pode fazer enquanto isso. Então, se vocês quiserem dar uma dica de leitura ou de coisa para assistir para a rapaziada, fique à vontade também. Tem alguma coisa que vocês assistiram, viram, que recomendo para esse momento, trancados em casa? Tem tanta coisa para ver. Eu vi uma série na Netflix que não é sobre futebol de mulheres, mas é sobre futebol, mas não é só sobre futebol, que chama English Game, eu acho, alguma coisa assim. É English Game, né? Que eu acabei de ver hoje, caminhando aqui na esteira, e que eu gostei bastante, porque traz uma discussão de classe, né? Que é uma discussão interessante, e mostra que talvez a gente possa transferir isso para o futebol de mulheres e pensar que futebol não é só futebol, né? Tem uma série, e sobretudo pensar, que acho que essa série ajuda a pensar quem manda, né? Quem tem o poder de dizer o que é feito e o que não é feito, né? A gente vê ali no caso da aristocracia inglesa, mas a gente podia pensar no contexto brasileiro quem são as pessoas que mandam no futebol
de mulheres, como mandam, por que mandam, e o que fazem para que ele não se desenvolva, que efetivamente é isso. Se ele não se desenvolve, é porque tem pessoas, grupos e instituições que não querem que isso aconteça, né? Talvez aí seja um gancho para pensar, uma dica que eu vi, que eu gostei e que vale a pena a gente pensar, quem tem o poder de decidir sobre o quê. Eu vou na esteira da luta de classe, da consciência de trabalhador. Eu vou indicar, fora do futebol, é o American Factory, né? O documentário que ganhou o Oscar. Ele é excelente, ele é maravilhoso. Indico ele para assistir. Indico, sei lá, pegar, tá em casa, um pouco espaço, eu sei que cada um tem seu espaço, mas sei lá, pega um saco para bater, pega alguma coisa para marretar, dá uma desestressada, é ótimo, a gente melhora muito mesmo, eu recomendo. Não é para bater nas pessoas, por favor, coisas, né? Um saco de boxe é bom também. Sei lá, a gente precisa dar uma desestressada, gente, porque senão a gente vai acabar enlouquecendo, então eu recomendo. É isso. Obrigada. Então, Lourenço, também vou entrar nessa, eu vou recomendar. Tem uma entrevista que a gente fez com a Lu Castro, em 2017, então é só entrar no site e buscar. E tem entrevista com a Silvana, que também entrou agora, a última parte, no final do mês passado. Então, são 2 entrevistas imperdíveis que estão lá disponíveis no Ludopédia. E a gente não combinou isso, deu tudo certo, hein, Serginho? Muito bem, gostei. Isso aí. Obrigado, gente. Um beijo. A gente se vê mais porque precisa ter mais esse papo. Foi muito pouco, a gente precisa conversar muito, muito mais, mas foi incrível. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado Obrigada, a gente. Valeu. Beijo, obrigada.